A audição é essencial em nossa vida e ocupando um espaço muito importante na comunicação. Nós vamos conversar agora com a doutora Mônica e ela vai nos falar um pouquinho desse sentido, né? Que é tão importante, como eu disse, né, doutora? A audição é um dos nossos sentidos mais importantes, porque é o meio que nós, através da audição, nós nos comunicamos, né? Então, hoje, a gente ter uma audição de qualidade, ouvir bem, é uma qualidade de vida muito grande que a gente busca. Então, os pacientes chegam, principalmente idosos, que não escutam bem. Às vezes, a queixa sempre é essa: eu escuto, mas não entendo. Então, o que é esse não entender? Às vezes, pode ser uma perda não muito grande, uma perda auditiva moderada, que afeta a discriminação auditiva. Então, o idoso começa a se fechar, tem depressão, tem outros sintomas também, zumbido, e é uma coisa fácil de resolver. Então, digamos assim, o cérebro, ele decifra através da audição. Isso, a audição, assim, na verdade, a audição, o som entra, né, pelo ouvido, e aí são as vias auditivas periféricas, né, que até chegar no cérebro a gente precisa averiguar se está bem, através de exames, audiometria, impedanciometria, são uma bateria de exames em que o som, quando ele chega no cérebro, pode ter alguma alteração ou não, de acordo, pode ser neurosensorial, pode ser condutivo, geralmente uma perda condutiva é por alguma infecção, uma dor de ouvido, geralmente criança que tem otite de repetição, e aí pode voltar a audição. Uma perda neurosensorial, que geralmente é o idoso, que dá uma perda por ruído do trabalho, a pessoa que trabalha e fica exposta às indústrias a sons muito elevados durante um tempo prolongado, mais de 10 anos, ela pode ter uma perda de audição, e isso vai dificultar a comunicação, entendimento e outros sintomas. Bom, a gente está falando já de uma pessoa, né, que ouve normalmente e de repente tem esse tipo de problema. Mas tem aquela também, né, que já nasce, né, sem a audição, é onde já prejudica a fala. Isso, né? Que pode ser uma surdez congênita, pode ser por várias etiologias, como sarampo, cachumba, rubéola na gravidez. Então, são várias doenças que podem causar uma surdez na criança quando nasce. Aí a gente tem o teste da orelhinha, que é um teste que hoje faz até nos hospitais, nós temos esses testes que já detecta precocemente se a criança tem essa perda ou não. Aí a criança, o bebê já é protetizado, já usa o aparelho, é todo um sistema. E nesse momento que a gente está vivendo, né, nessa modernidade, são tantos sons, são tantos barulhos e, ao mesmo tempo, tantos aparelhos como fones, né, que a maioria das pessoas tem o hábito de usar. Isso também pode criar um certo problema. Isso prejudica muito, que é a questão do ruído, né? Então, hoje nós temos uma poluição sonora, os sons hoje de ruas, né, muito barulhentas. A gente pega o trânsito de São Paulo, cidades maiores, então, e outros ruídos que provocam essa poluição sonora, né? Que a gente fala que é ruído. O ruído, na verdade, é todo o som que incomoda. Pode me incomodar e pode não incomodar você, é uma coisa bem pessoal. E principalmente em firmas também que trabalham com equipamentos de alto nível de exposição, acima de 85 decibéis, já é considerado também um risco para a saúde auditiva. Então, aí a empresa tem que ter todo um programa de conservação auditiva para evitar com que o funcionário acabe perdendo mais audição, né? Então, tem os protetores auditivos que eles usam. No caso de poluição sonora, também evitar foninhos de ouvido, né? Pode até usar, mas eu sempre indico assim, principalmente adolescente que não fica sem, diminuir o volume, né? Tem alguns fones de ouvidos, eu acho que até da Apple, que já tem esse controle vai até um limite e depois barra, né? Então, seria interessante optar por usar abafadores. Ao invés de usar o foninho intra, né? Usar os abafadores. Por quê? Porque a energia sonora não entra direto. Então, ele tem uma perda de energia. Então, o fone seria melhor, no caso de evitar. Bom, você que convive com isso, trata isso, né? Você tem visto um aumento
na perda auditiva, justamente por isso que a gente falou agora, dessa rotina que a gente vem vivendo? Teve muito aumento, muitas queixas, principalmente de pacientes que chegam com zumbido. Tá? E o zumbido, ele é um sintoma de que alguma coisa não vai bem no organismo. Ele está muito relacionado à saúde auditiva e geralmente a sons de intensidade alta. Então, pessoas, hoje são muitas festas, caixas de som, as músicas mesmo, sons muito elevados. Então, teve um aumento significativo, sim, de barulho. E carros, né? Aumento de carros, trânsito, teve um aumento. Então, na verdade, o corpo humano é realmente uma máquina, né? Que a gente tem que estar sempre ali olhando, corrigindo todos os problemas, porque às vezes um simples detalhe pode acontecer isso aí que você está dizendo da pessoa. Ter uma resolução, né? Ter um tratamento, né? Porque às vezes as pessoas hoje não buscam tratamento e tem muitos tratamentos, né? Exatamente, principalmente pelo assunto que a gente está dizendo aqui da perda de audição. Tem muitas situações e bastante condição de chegar ao ponto. Porque assim, é importante a gente sempre ter em mente que hoje em dia a perda auditiva, ela depende, o nosso equilíbrio depende de 3 coisas, da parte da audição, de ouvir, da parte da visão, enxergar, e da parte motor, andar. Se você tem uma deficiência em uma dessas 3 áreas, você tem falta de equilíbrio, tontura, vertigem. Então, às vezes, as pessoas ficam anos e anos tomando remédio para tontura, para labirintite, para equilíbrio, e o problema está na perda auditiva. Então, uma coisa, você resolve a perda auditiva, você resolveu a qualidade de vida da pessoa, melhora. Então, assim, Então, o segredo realmente é pesquisar mesmo, né, todos os problemas, não ir tirando conclusões e realmente fazer os exames que estão aí ao nosso alcance para resolver, para descobrir esses problemas. Isso, a gente faz uma bateria de exames para detectar, né, uma perda auditiva e melhora muito a qualidade de vida. E hoje também a perda auditiva está muito associada à parte cognitiva, então às demências. Então, os estudos indicam que a pessoa que tem uma perda auditiva tem a tendenciosa a ter uma demência menos tardia. Então, tem muita relação hoje com a demência. Então, evitar isso, porque tem que estimular as vias auditivas até o cérebro. Sempre está estimulando. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações. Então, o recomendável é sempre que se procure, né, um médico indicado para que possa chegar aí à solução dos problemas. O médico é o otorrinolaringologista e aí ele vai solicitar a fonoaudióloga, né, no meu caso, para realizar os exames auditivos.